Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast do Horário Nobre. E hoje eu tô com uma convidada aqui mais especial, que eu já tô virando fã dela, só em conversar com ela, que é minha amiga Zélia Azevedo. Seja bem-vinda, minha amiga. É uma honra receber você aqui, viu? Vamos bater um papo top hoje, hein? Vamos sim, estou aqui muito feliz pelo convite e estou à disposição para a gente conversar, falar da vida, falar de nós. Muito bem. À vontade. Zélia, eu sou muito amigo do seu filho, Fabrício, mais conhecido que Farinha aqui em Arapiraca. Fabrício, gente muito boa, né? Conta um pouquinho da sua história, quem é Zélia Azevedo, como é que começou, sua família é aqui de Arapiraca mesmo. Isso. Sou filha natural de Arapiraca. Nasci, me criei, tenho a maior honra de morar na cidade que eu amo. Toda a minha família, com um certo tempo, se mudou para Maceió, mas eu continuei em Arapiraca, continuo, gosto demais de tudo aqui, acho que eu vibro com o desenvolvimento de Arapiraca, cada coisa nova que surge em Arapiraca, eu aprecio. Então, assim, toda a minha família, desde sempre, foi envolvida na cultura do fumo, desde meus avós. Meu pai também já trabalhou bastante com o fumo e logo em seguida ele passou a ser mascate, começou a trabalhar com feira, ele vendia calçados na época e levava os feirantes para Junqueiro, para outras cidades, e eu sempre fui muito ligadinha a ele, que eu era assim uma paixão diferente. Eu sempre fui ali na cola dele para todo canto que ele ia, eu gostava de ir, viajava com ele, estava sempre com ele e fui aprendendo, acho que a ser empreendedora, começando por ali, entendendo um pouco de vendas, né? E ele uma inspiração do seu pai, né? Isso. Ele ainda é vivo, né? Você falou, meu pai né? Qual a idade dele mesmo? 96 Menino anos, do céu, Antônio Jerônimo dos Santos, muita gente conhece aqui em Arapiraca, querido. Ele, na época, também era muito envolvido em política, gostava demais, gosta de política. Se fosse em outros tempos, certamente ele estaria aqui comigo. Com certeza. É amante da vida, me ensina a amar a viver. Ele diz que não é velho. Não, jovem. Ele tem 96 anos, mas que o espírito dele nunca envelhece, porque ele se sente ainda muito jovem. E ele brinca muito dizendo assim, olha, não fiz negócio com ninguém lá de cima, eu estou achando bom viver aqui, deixa que eu viver enquanto eu puder. Eu vou pegar essa frase para ver. Esse é o modelo. Para você ter uma ideia, ele acorda cedinho, já dobra ali a cama, que é um hábito, dobra o lençol da cama e já sai suviando, cantando. Ele é amante da música. Eu acho que a música alimenta o espírito dele e ele gosta mesmo de sair cantando. Tempos atrás ele já botava uma musicazinha ali para tocar, mas hoje ele já não tem mais tanta mobilidade. Então, assim, se quiser vê-lo feliz, bote ali a música para tocar do lado, que ele fica muito tranquilo, muito satisfeito. Ele tocava vários instrumentos. Músico também? Músico e assim, tocava numa banda aqui de Arapiraca, na época, a banda do seu Nelson Palmeiras, era uma banda que fazia a alegria da cidade, tocava no Clube dos Fumicultores Antigo. Arapiraca tinha um clube que era o ponto de encontro da juventude, e ele tocava também nas festas de padroeiras da cidade, tanto Arapiraca quanto das cidades vizinhas, e sempre que eles iam como eles eram a atração central, que era a animação da festa, sempre que ia para animar as festas, sempre tinha um banquete, tinha uma festa para recepcioná-los, logo depois da festa, e a gente curtia tudo isso. Então, assim, ele tocava nas procissões, sempre a banda do seu Nelson acompanhava, nas festas de Nossa Senhora do Bom Conselho, ali durante o novenário, todas as noites a banda tocava, fazia a abertura das festas, e eu ali envolvida, sempre também dancei nos pastoris. Durante aquele período tinha um pastoril, eu era Diana, e era divertidíssimo, né? Então, assim, costumo lembrar da minha infância com muita alegria, só posso dizer que foi assim, uma infância feliz. Tive um lar, né? As melhores lembranças da minha infância, eu era aquela garota levada, liderava na escola, protegia minhas irmãs, brigava com quem fosse para poder protegê-las. E era mesmo. Eram quantos irmãos vocês? Eram
todos foram 9, só que 2 nasceram natimortos e eu posso contar com 7 que convivemos. Então, assim, são 5 mulheres, 2 homens. Além disso, minha mãe e meu pai trouxeram 2 sobrinhas para morar com a gente e para oportunizá-los o conhecimento. Eles vieram do sítio para estudar. Então, ficaram com a gente durante bastante tempo e a gente viveu como se fôssemos irmãs. E, assim, foi muito legal. Éramos a casa das 7 mulheres. Durante esse período, muito jovens, as minhas irmãs mais velhas já paquerando, já, né, querendo namorar e namorando. E o papai com aquele cuidado, né, porque a porta e a rua era sempre cheia de pretendentes. Aí daí ele era cuidadoso. E tinha, na minha época, eu lembro bem que eram uns assustados, que eram as festas, um chama assalto, outro chama... Não é da sua época, não? Que você é muito novo. Essa Fabrício. Mas quem for da minha idade... O assalto eu peguei ainda. Pegasse, Fabrício, o assalto. Tinha um assalto. Assalto, pois é. Era moda, né? Porque antigamente não tinha as opções que tem hoje de lazer, de festas. Não, era raríssimo, né? Então, a gente ficava tentando encontrar forma de se animar, né? Se alegrar, era lazer para a gente. Para você ter uma ideia, o único lazer da época era aos domingos, onde na Praça Marques da Silva tinha uma praça que foi construída uma fonte luminosa. Então, aquilo era um prazer. A gente ia para a missa, as pessoas da minha época iam para a missa. Depois da missa, terminando a missa, aí ficávamos todos ali circulando na praça o tempo inteiro. Era o ponto de encontro onde as pessoas paqueravam e faziam cortejo e se viam, ficavam felizes porque se encontrou. E com certo tempo a gente tinha também uma matinê no Clube dos Sumicultores que começava, digamos, ali por volta das 20 horas da noite, né? E terminava no máximo até as 10 da noite. Então era isso o divertimento que a gente tinha. Já tinha o cinema, já o Trianon? Tinha o cinema Trianon, o Triunfo também, eram os 2 cinemas famosos. Olha isso aí. E tinha também uma turminha que fazia uns shows, que é o Maurício Fernandes, o Adailton Reis e o Jarbaluxo sempre se movimentando ali. Então, essa era a cultura do momento onde a gente podia se encontrar. Da juventude arapiraquense daquela época. Isso. Muito saudável, muito feliz. Todos se conheciam, a gente conhecia tanto os colegas de escola, quanto das amizades de rua, quanto das famílias, né? Das famílias. E de modo que até hoje a gente tem esses laços com aquelas pessoas antigas e que é muito prazeroso, né? Sempre que a gente se encontra é festa. E lembranças, né, dessa época. Com certeza. Eu estudei no Colégio São Francisco toda a minha infância, depois eu tive lá um desgosto com a professora, que eu não gostava muito de estudar matemática. Aí eu me desentendi com a professora porque ela me colocou de castigo, porque eu não soube de cor a tabuada de 7. Até hoje eu fiquei com a frustração, bloqueado com a tabuada de 7, por isso que gravei. Com meus netos eu brinco com eles, vamos estudar primeiro a tabuada de 7, porque é a mais difícil de aprender. A galerinha mais nova ainda aprende tabuada ainda hoje? Tem que aprender, na escola? Tem que aprender. Então, assim, a matemática é a base de tudo e é para a vida inteira, né? Então, assim, eu digo para eles, estudem, aprendam, porque o que eu sei hoje eu aprendi lá na fase que vocês estudando, então, na fase de vocês, que vocês estão estudando. De modo que, assim, foi sempre muito tranquila a minha vida, meus amigos, a minha mãe, a recordação mais linda que eu tenho da minha mãe era que era uma pessoa muito serena, muito observadora, muito calada, mas quando abria a boca dava um recado certeiro. Com sabedoria, né? Muita sabedoria. Ela era uma pessoa muito de fé, muito apegada a Deus, da igreja. Ela era congregada mariana, participava de todos os rituais da igreja e me lembro bem que ela diariamente ela fazia visita às pessoas doentes. E ela dizia assim, olha, ela ia para rezar o terço e dizia assim, ainda que a pessoa não diga nada, ela sabe que você está presente. E a sua presença conforta, consola. Então, aquilo marcava e hoje todos os nossos irmãos e meus filhos, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la, têm essa admiração. É como se fosse assim, uma pessoa santa para a gente, né? Logicamente. Então, assim, é uma pessoa sábia, muito zelosa,
cuidadora dos filhos e muito simples. Era de uma simplicidade que encantava. Então, eu falo assim, com muito orgulho da família que eu tive, que tenho. Meus 7 irmãos, nunca a gente via assim, desentendimentos que não fossem naturais né, das diferenças do dia a dia, que cada um tem uma personalidade e cada um. Mas o importante de tudo era que ninguém podia mexer em ninguém, porque senão todos tomavam as dores. Lembro-me que meu pai não gostava que meu irmão fosse jogar futebol. E ele fugia para jogar futebol na vizinhança. Então, se o papai soubesse que ele tinha ido jogar futebol, quando chegasse em casa, ele apanhava mesmo. Aí a gente ficava tudo de olho ali para ver quando o papai estava chegando do comércio, para avisar e chamar, uma corria para chamar, para proteger, para ele não apanhar. E desse modo a gente se protegia. Era assim. E ele, o meu irmão também, levava as meninas para as festas, né? Quando o papai dizia, não vai por isso, por aquilo outro, moça que anda muito nas festas, fica falada. Era uma coisa séria. Eram os preconceitos engraçados que a gente... Né? Era a forma que eles tinham de proteger. E aí, meu irmão saía com elas, combinava com mamãe, e aí eles iam, e quando voltava tudo silêncio, pisando ali em ovos para poder papai não descobrir que eles saíram, né? Só que o papai tinha um hábito. Quando a gente chegava das festas, ele ia, antes de dormir, ele tinha um hábito de olhar se estavam todos, cobria, dava um beijo e ia dormir. Só dormia quando fazia essa revista na tropa. Que legal. Era bem interessante. Bonito, né? E marca, né, a nossa infância, e ele era o tipo de pessoa que fazia a gente acreditar na magia do Natal, ganhava presente. Meus pais, né? Uhum. São João, a gente participava de todas as festas, e do domingo a gente ia comer galinha de capoeira nos compadres do sítio do interior, e realmente era muito saudável, uma vida assim, que eu só olho e tenho assim, muito orgulho de pertencer a essa família. Portanto, família para mim é a base de tudo. Isso. E aí... Muito bonita a história, viu? Um exemplo de família, viu? Sim, eu posso falar que eu me orgulho dessa família, né? Uhum. E todos de Arapiraca, que da época e de agora conhecem e sabem e testemunham, muito né? Bem. Sobre tudo que eu estou falando aqui. O tempo passa, né? Isso. Comecei a me inquietar, porque eu queria receber um dinheirinho para comprar minhas coisas. O maior sonho que eu tinha naquela época era ter um tênis. Na época era chamado Conga. Vocês... o Conga. O que chuta é mais para cá. O que chuta é mais novo, mas naquela época era o Conga. Era o Conga. E eu achava aquele Conga a coisa mais linda. Eu digo, um dia eu compro. Aí o papai só comprava para a gente roupas em épocas, né? Era a época junina, 30 de outubro, Natal e festas de janeiro. E pronto, era aquela, e para todo mundo ficar caladinho, quietinho, e geralmente as 7 mães iguais. Tudo era bem assim, bem parecido. Não desse porque não tinha, mas pelo menos tinha que ter o mesmo estilo. E era ele e mamãe quem comprava. Ninguém tinha o direito de reclamar e vestir-se nem e tá tudo nada. lindo, nem escolher nada. Eita, que diferença. Era divertido. Aí assim, não existia, a gente ficava feliz porque era roupa nova, estava tudo bem. Passando o tempo, não é? Peraí, vou encontrar um meio. Minha tia, um passo atrás, a minha avó já vendia cocada na feira. Vizinha à banca do meu pai, ela já fazia cocada no domingo, eu ajudava ela a fazer aquelas cocadas, né? Minha avó, ela era de Palmeira dos Índios, chegou em Arapiraca, conforme a minha mãe conta a história. Eu não conhecia essa história, mas conheci minha avó e eu tinha o maior prazer de ajudar a fazer as cocadas no domingo, porque na segunda era o dia de feira, era o dia de faturar. E aí eu ia muito mais interessada em raspar o tachinho da panela que ela fazia a cocada. E depois ia ajudar ela a vender também, né? Porque ficava ali entre a banca do papai, papai vendia na feira o sapato e a minha avó vendia as cocadas dela. E a gente viveu esse ambiente de compra, de venda, de amizade, de conversa e fazer, digamos assim, uma renda, né? Isso. Que era bem legal. Mas isso aí não rendia nada, dinheiro pra gente, não. Eu ficava só no gostinho do que queria mesmo. Com o passar do tempo, minha tia Lia, que era irmã da minha mãe, ajudava a minha mãe a cuidar dos filhos todos, né? Eram tudo próximo ali. Ela fazia flores.
Era uma artesã e fazia flores. Ela fazia aqueles enfeites de noiva, a grinalda, aquele, né, a indumentária, vamos dizer assim, que se usava no casamento. E também enfeites para mesas. Natal, ela fazia umas velas lindas, aqueles enfeites maravilhosos, e eu achava aquilo um encanto. E terminei aprendendo o ofício com ela, gostando de fazer, e ela sempre me ajudava com algum recurso, ela ficava feliz porque eu era criativa e trazia algumas inovações. E, de repente, ela também me dava um dinheiro, e aquilo ali eu fui começando a sentir o gosto de pegar no dinheiro, comprar as coisinhas que eu gostava. Comprei o esmalte. Nossa, no dia que eu comprei o esmalte para pintar minhas unhas, eu fiquei tão feliz do mundo. Isso com qual idade, Zé? Eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Eita, 12 anos por aí. Mas nessa época você já quer ter o dinheiro. Já queria ter um dinheirinho para mim. E tive, né? E comprei o tênis, que eu do sonho. Uma calça jeans. Nossa, no dia que eu comprei uma calça jeans, foi maravilhoso. Chegou na foi escola. Foi uma conquista, desfilando. Então, assim, né? Na escola eu sempre fui muito levada. Eu era uma danadinha. Eu gostava de provocar e perguntar às professoras e sair aborrecida quando as coisas não saíam do meu jeito. Menino. Cada um tem uma personalidade, né? De modo que, com esse desentendimento que eu tive com a irmã Diva no colégio sobre a matemática, eu pedi a meu pai para sair do colégio. Ave Maria, meu pai quase morre de coração, porque estudar no colégio, o São que era o melhor colégio, era a melhor formação. E eu disse para ele, nessa época era o ano em que eu iria prestar a admissão. Eu tinha que passar na admissão. Então, assim, eu disse, pai, se eu me tirar da escola, eu prometo que eu passo na admissão. E ele, né, confiou na minha palavra, eu fui. Ele me colocou numa escola vizinha ao colégio, que era chamada Aurino Maciel, e ali eu me sentia rainha. Nossa, estudei, viu? Fazia tudo que ele queria, mas caprichando para passar na admissão. E passei. E fui para o colégio Quintela Cavalcante, era a escola mais conceituada, estadual, e dos melhores mestres. Nossa, eu tive o prazer de ter professores assim, do mais alto nível. Dona Bezinha, você não conhece, que certamente, mas quem foi da época sabe que era uma professora rigorosa, mas conhecia, terminou sendo uma juíza mesmo dessas militantes. Na época o ensino público funcionava bem. Funcionava muito bem. Eu tive a honra de conhecer o que era o ensino de verdade. E do professor Cardoso, que era professor de matemática, faleceu recentemente, mas que já era um professor assim que tinha muita empatia com os alunos, né? Então, posso lhe dizer que... Sempre tem alguns professores que ficam na mente da gente, marcam, a professora Nazaré, professora também, professora Gildete. Recentemente a gente formou um grupo da Escola Quintela Cavalcante, e a gente fica recordando como foi importante a nossa formação. De modo que todos eles são muito bem formados. Então, nós temos médicos, nós temos promotores, nós temos excelentes profissionais nas mais diversas áreas. E isso nos orgulha, né? E faz assim com que a gente olhe para o passado e olhe para o retrovisor e sinta muito prazer. Muito bem. De modo que... A base é muito importante, né? A base é. De modo que eu sempre gostei de estudar, apesar de ser muito levada, mas eu gostava muito de estudar. Sempre valorizei. Fabrício era assim, levado assim como... Fabrício sempre foi, puxou a mãe. Ei, Fabrício. Puxou a mãe. Muito bem. E nessa época você conheceu o esposo? O esposo, não? Sim. Foi? Foi uma história interessante. Eu comecei a trabalhar muito jovem, acho que fui começar nos 15, 16 anos por aí. Já inquieta, né? Porque meu pai não me remunerava. Eu disse, peraí, então eu vou procurar outro rumo. Aí e contrariando a vontade dele, viu? Veja como eu era, digamos assim, tinha uma personalidade, eu conseguia persuadi-lo porque ele gostava mesmo muito de mim. As meninas lá em casa acham que eu era queridinha dele, ainda hoje acham. Será? Tinha um ciúmezinho. E essa que era mais queridinha do papai. E aí eu sempre conquistava ele, porque eu conhecia muito bem, sabia onde era que ele, né, que eu ia alcançar o sim. E daí eu fui trabalhar numa loja de uns amigos nossos que estavam inaugurando, da loja do seu Severino, a Imperatriz, era uma loja de tecidos. O seu Severino, Dona Lindinalva, eles são
pais da Giane, do Rogério, que ainda hoje tem... Rogério, né? meu Rogério, amigo. Um abraço, Rogério. Amigo Giane, nosso. Giane. É tudo. A gente se conheceu ainda solteiros, eu acompanhava eles, assim, quando eles iniciaram o namoro, noivado, casamento, nascimento dos meninos. São meus filhos, são todos amigos deles, é amigo e irmão, porque pessoal... era criado todo mundo muito junto mesmo. Então, fui trabalhar, passei pouco tempo na empresa do seu Severino, porque logo em seguida me convidaram para trabalhar no escritório de contabilidade, e eu fui trabalhar no escritório do seu Leôncio Juvino, lá, que era conhecido Léo, muito famoso na cidade, que ele realmente era muito bom. E eu tive as melhores lições de contabilidade, comecei a cuidar da parte do setor de pessoal. Era muito trabalho e eu era dedicada e gostava, estudava e trabalhava, né? E com o passar do tempo, eu conheci Chico quando participei da Câmara Júnior. Câmara Júnior era um movimento de lideranças, era uma filosofia japonesa, e era uma organização que fazia treinamento de lideranças. E eu, assim, não tinha muita noção do impacto que seria aquilo na minha vida. E eu confesso que eu gosto muito de recordar, porque foi um divisor de água para a minha formação. Lá na Câmara Júnior, foi um primo meu que me convidou para ir participar de uma reunião no Clube Ara. Você não conheceu, Arapiraca tem um clube chamado Ara. E aí, nesse jantar, eu era noiva, ele também era noivo, e a gente se conheceu. E ele, antes disso, quando ele foi na inauguração da loja, eu comecei a olhar assim, mas eu era noiva, né? Fiquei na minha. E daí, sempre que eu via, tinha assim, algo diferente no ar. Quando, em determinado dia, ele me viu passar na rua, onde eu ia trabalhar, passava todos os dias na porta da loja dele, que ele tinha uma loja chamada Ipanema Tecidos. E aí eu comecei a ir trabalhar e ele começou a me observar e começou a querer saber onde eu funcionava, trabalhava, como era a minha vida. E, de repente, passei numa seleção para o Banorte, fui trabalhar no Banorte, e ele sempre me observando, e um dia, um casamento de uma amiga minha, ele me convidou para ir a uma festa de aniversário, que eu também tinha sido convidado, porque era do pessoal da Câmara Júnior, amigos nossos, Bira. O aniversário é do Birinho, que hoje em dia faz festas, é um garoto, acho que da idade de Fabrício, assim. A mãe dele era Eliane, o Bira era o pai dele, então eram amigos nossos da Câmara Júnior. E nós fomos para essa festa, e nós dois comprometidos, mas assim, eu digo, vou ouvir, né, que isso tem para falar. Aí a gente conversou bastante, a gente saiu dali compacto. Ele acabaria o noivado dele, eu acabaria o meu, para a gente começar um relacionamento. E assim foi. Nós cumprimos o pacto, com mais ou menos uns 2 meses e meio, a gente começou a se namorar, e esse namoro durou 9 meses, a gente casou. E estamos até hoje, 44 anos de casado, graças a Deus, muito felizes. Todo casamento é muito desafiador, tem seus altos e baixos, certeza. Mas assim, nas diferenças a gente cresce muito, se fortalece, e o amor, acima de tudo, né, a reciprocidade, a confiança, a gente vai e supera todas as barreiras que a vida a dois impõe. Então, assim, eu digo sempre que casamento não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. Então, eu tenho muito orgulho do meu casamento, da minha família. Tenho 3 filhos. O Fabrício, que é analista de sistema, a Fernanda, que é fisioterapeuta, a Franciane, que é turismóloga. E estão todos casados. Tenho 5 netos. A Fabrício tem um filho, Fernanda tem um casal de filhos e Franciane tem um casal de filhos, que são meus amores. Quando chego em casa, a casa vira festa, fica florida, fica alegre, e eu amo todos eles. Percebe? Então, deixa eu comecei a conversar com você, fala dos seus netos. A avó babona. Sim, eu curto bastante, adoro. Lá em casa tem fases para alegrar todos, porque eu tenho de 3 anos, 8 anos, 9 anos, 14 anos e 18 anos. Então temos... É aquele verdadeiro ditado: o pai, a mãe cria e a avó estraga. Bem por aí, mas realmente
É muito gostoso É ser bem avó. legal. É ser mãe 2 vezes, né? Uma experiência fantástica, super recomendo para Muito quem bem. é. Aí nesse período você chegou a ser contadora? Não, meu marido foi quando a gente se conheceu, que ele me convidou para casar. O Banco do Nordeste, do Banorte não permitia que mulheres casadas ficassem trabalhando. Então eu precisei sair do banco para poder casar. Então assim, nós pactuamos que eu saindo do banco iria trabalhar com ele na loja e então logo tivesse casado eu já iria para a loja ficar com ele lá, né? Nossa, a vida da mulher nunca foi fácil, né? Mas mudou bastante, né? Porque, né? Mas era assim, era contínuo. Não tinha tempo nem de ter férias, né? Muito bem. bem. Divertido e dinâmico. Então, assim, eu fui para a empresa dele, né? Fui trabalhar no administrativo e a gente foi crescendo junto. Tínhamos só uma loja, depois passamos a ter 2 e 3, chegamos a 4 lojas em Arapiraca. O tempo passou. E aí ele foi convidado, né, para essa questão da política, né? Ele gostava muito de política, então ele apoiou na época a candidatura ele era do PSDB e ele foi apoiar a Ceci Cunha para vereadora na época, depois para deputada federal, a Célia Rocha também prefeita, ele foi foi um dos coordenadores da campanha da Célia Rocha, foi um marco, um divisor de água a gestão da Célia Rocha. Tinha um grupo de mulheres que ia para a rua chamado Mulheres em Defesa de Cidadania, que grupo maravilhoso, eram as mulheres indo para a linha de frente, pedindo voto, trabalhando com muito orgulho, porque era uma mulher que estava ali na frente e a gente tinha que ajudar, e todas nós, assim, com um gosto de ir para a rua pedindo voto para a Célia Rocha. Foi um trabalho político onde eu comecei a gostar de política. Porque até então eu tinha só acompanhava o seu marido. Só acompanhava, mas aí eu fui começando a entender como funcionava. Então, naquela época também, depois a gente participou do governo da Célia, eu fui convidada a ser subsecretária de Finanças. Em seguida, eu fiz concurso, passei para ser funcionária da prefeitura. Depois, em seguida, tinha um processo seletivo no Sebrae e eu passei para esse seletivo, mas aí a Célia cedeu porque era uma parceria onde a gente iria, na época, instalar em Arapiraca a Central Fácil. Central Fácil era um projeto do Sebrae que cuidava da desburocratização das empresas. Naquela época era muito difícil abrir uma empresa em Arapiraca, as pessoas tinham que ir para Maceió, os contadores tinham que ir para Maceió para abrir empresa, dado a depender do impacto ambiental, a empresa durava até 5, 6 meses para sair do papel. Era uma burocracia que foi luta para conseguir convergir todos esses órgãos, o Sebrae, através da Renata, que era a coordenadora, ela conseguiu e evoluiu. Hoje em dia, para se abrir uma empresa, você consegue abrir, dependendo do impacto, até na mesma hora pelo celular, pela internet, você consegue abrir uma MEI rapidinho. Rapidíssimo. Então, assim, tudo isso são avanços que a gente fez parte dessa história. E eu era coordenadora dessa Central Fácil. E com o passar do tempo, a gente se afastou muito das lojas e entendemos que esse afastamento, a loja deu uma queda, tivemos dificuldade na empresa, a gente combinou de fechar e fechamos, graças a Deus, em bom tempo, fechamos, que era o comércio estava passando ali uma crise importante e nós conseguimos, fechamos as lojas, alugamos ali o prédio e tudo mais, e fomos viver mais voltado para a política. Meu esposo seguiu, ele foi convidado a ser senador, suplente de senador do Theo Vilela, senador Theo Vilela, que é um homem que a gente tem o maior apreço, maior consideração. Para mim, ele é o sinônimo de um homem simples, um homem sábio e que eu tenho a maior admiração pela história dele, pela história do pai dele. Então, assim, honra a política de Alagoas, o senador Theo Vilela. Portanto, ele, para mim, é uma inspiração. Muito bem. E a Ceci Cunha também, a Célia Rocha, para mim, foi sinônimo de inspiração e eu acho que ela realmente fez de Arapiraca uma cidade muito mais, digamos, desenvolvida e foi realmente uma prefeita
muito, muito batalhadora o e que mandato mudou da a Célia, cara de Arapiraca. foi um marco, assim, um divisor assim, para Arapiraca, né? Tanto como uma mulher, né, no comando. Já tinha tido uma prefeita mulher? Não, acho que a Célia tinha sido a primeira, né? Foi a primeira mulher. Né? E também projetar Arapiraca para ser essa potência que é hoje, né? Que Então, Arapiraca até então não era. Não era. Então, assim, eu me orgulho de ser protagonista dessa história. Eu vivi esse momento, né? Contribuiu para isso. Contribuí para que Arapiraca fosse realmente desenvolvida e cada dia mais buscando se desenvolver pelo caminho correto. Porque não é fácil fazer política, não é fácil. Uma mulher chegar nesse ambiente, que ainda é muito machista, né? Muito, assim, é um ambiente onde a mulher precisa provar que tem competência para poder se impor. Então, a gente conhece bem como é que tudo isso funciona. E ela, com sua capacidade e sua habilidade, que ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa de uma generosidade, um coração grande, é uma mulher que eu admiro. Então, assim, ela soube fazer. E eu tenho toda a admiração pela Célia Rocha, onde ela estiver, e se ela entrar na política, eu estarei do lado dela. Muito bem. Tanto a Célia como a Ceci Cunha também, né? Ceci Cunha também era um ícone, né? Eu não cheguei a acompanhar, né? Mas o pessoal fala muito bem. Né? Muito era bem. médica, ela fez, acho que foi o parto da minha esposa, era Ceci Cunha. Ceci Cunha, meus 3 partos foi ela que fez, me também, acompanhou. Fabrício aí? Nasceu pelas mãos dela, sim. Muito bem. O filho dela também, o Rodrigo Cunha, muito amigo. Vi nascer, praticamente nasceu na mesma época de Fabrício ali, na Nossa Senhora de Fátima, e a gente, esse é o ambiente que a gente transitou a vida inteira, né? O senador também tem sido, assim, um batalhador, a gente trabalhou, apoiou a candidatura dele para deputado estadual, foi uma grata surpresa, trabalhamos bastante para que ele se elegesse, e ele realmente tem feito um trabalho muito bom, e graças a Deus chegou lá no Senado e está representando muito bem Alagoas. Alagoas, Arapiraca, né? Vem contribuindo bastante. Isso, vem contribuindo, né? E nos ajudando muito ali na Associação Pestalozzi. Muito bem, Zé. Ô Zé, e você com essa carreira toda, com tudo que já viu, né? Agora eu vou descansar. E você, de repente, assim, candidata a vereadora aqui de Arapiraca, né? Como foi isso aí? Como passou na sua cabeça? Foi o Fabrício que... Mãe, vamos lá! Foi não. Você já tinha sido candidata antes? Não, né? Ninguém na minha casa quis e queria que eu fosse candidata. Vocês sempre conviveram no meio político, mas nunca foram candidatos, né? O Fabrício teve essa experiência, foi Fabrício. Candidato a vereador, mas assim, eu quero dizer para você que eu sempre fiz política na minha vida inteira, mas não político partidária. Eu vou voltar um passo atrás para lhe dizer que nessa amizade do meu pai com o governador José Tavares, lá no passado, a dona Liege, que era a esposa de seu José Tavares e muito amiga da gente, ela me convidou para ser gerente de uma creche aqui, era uma creche bancada pela FEBEM na época, não sei se é do seu tempo também, que isso é muito novo, mas a creche era bancada e quando era lá no bairro Manuel Teles, essa creche. E uma creche assim, bem humilde, situações bem precárias. Quando eu cheguei, aquilo ali tocou meu coração, ver aquelas crianças numa falta de cuidado e atenção muito, muito indigna, digamos assim. E aí eu arregacei a manga, fui para cima, aceitei o desafio, muito jovem ainda, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos naquela época. E trabalhei na creche, era um bairro tido como muito violento, não tinha a humanização que tem hoje, não era um bairro que hoje está uma cidade praticamente. Exatamente. Mas, olha, quando eu conquistei o coração daquelas mães e todas as pessoas que trabalhavam na creche, os funcionários, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, né? Então, mudamos a face. Meu marido era presidente da Câmara de Dirigentes Logista e com essa amizade, com essa rede de apoio, a gente conseguiu fazer da creche uma creche muito bacana. E cuidava, e a gente se apega, o instinto maternal, né? A gente gosta e vai cuidando e vai se apegando, né? Vai gerando vínculo. De modo que eu trabalhei ali e essa experiência me deu, assim, muito orgulho de ver o resultado de transformação que a gente fez. E me inspirou, me ajudou, me motivou.
Com o passar do tempo, na Câmara Júnior já, depois de casada, com os ensinamentos da Câmara Júnior, se você me permitir, eu vou ver se eu consigo lembrar do Credo Júnior, que é digamos assim, uma filosofia que eu carrego para a vida inteira. Fica à vontade. Vou ver se consigo. O Credo Júnior, que eu tenho assim comigo como um mantra, né? Dizia o seguinte: nós acreditamos que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa, que os governos devem ser de leis mais que de homens, que o grande tesouro da terra está na pessoa humana e que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. E eu acredito nisso. Legal, bonito, viu? Portanto, legal. Eu me apropriei desse credo e estou sempre, para mim, ele foi um direcionamento. Na escola de líderes, a gente tinha, na época, um exercício de cada um escolher uma atividade para desenvolver na comunidade, que eu acho isso muito importante, você desenvolver um trabalho voluntário. E aí a gente tinha, como integrante da nossa Câmara Júnior, a gente tinha o seu Benedito Ribeiro. Não sei se você chegou a conhecer, mas é o dono da Capa aqui, uma exportadora de fumo. Eu conheci o filho dele. O Fábio, o Gilberto, o Flávio, todos os meninos lá. O Flávio. Vi junto com meus filhos, todos pequenos, todos muito jovens. E a gente é amigo até hoje, né? Porque o pai dele era um ser humano de um coração enorme, era uma pessoa assim, inspiradora, era uma pessoa que amava Arapiraca, apesar de ser baiano, mas amava Arapiraca. E nos doou um terreno... Quem vem morar aqui e beber água de Arapiraca se apaixona. Ama, pois é, ele era um desse. E um entusiasta da cultura, do fumo e tudo. Então, nessa época, ele tinha um sonho de construir uma creche que pudesse abrigar os filhos daquelas mães que iam para a cultura do fumo, que trabalhavam na empresa dele. Então, assim, como a gente conversava bastante, a gente se comprometeu de construir uma creche. O sonho dele era que essa creche abrigasse 500 crianças. Como a gente não tinha recurso, ele doou o terreno, o terreno que ele doou é esse que está onde está hoje a Pestalozzi e a UPA. Tudo aquilo ali foi doado por ele. Então, assim, a gente começou construindo com a ajuda dos empresários, pedindo tijolo aqui, pedindo cimento ali, exercitando o processo de liderança que a Câmara Júnior ensinava. E nós construímos a creche, com a minha experiência, a gente foi desenvolvendo. Na LBA, em Maceió, a gente conseguia manutenção, todo o apoio necessário. Da época, o governador e a dona Liege apoiavam muito a gente, tínhamos essa credibilidade desde sempre. E a creche funcionou até recentemente e a gente foi assim desenvolvendo um trabalho muito, muito digno em Arapiraca. Muitas histórias para contar. A gente vai fugir um pouquinho, porque realmente vai chegar na pergunta que você me fez para poder eu responder. Eu dei um passo atrás. Então, assim, já milito na política e por isso que eu sei que fazer o social é sempre muito importante. Com o passar do tempo, o Padre Aldo me convidou para ser presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Na época, a criança ela não tinha essa proteção que tem hoje. A gente vivia naquela época a filosofia do Código de Menores, que era um código repressor, um código que tratava a criança e adolescente com o mesmo grau de punibilidade, de punição àqueles criminosos de alta periculosidade. E, pasme vocês, eles eram presos todos na mesma delegacia, que só tinha uma delegacia para homem, para mulher. Era como se jogasse assim, todos numa vala comum para se tornar numa escola de marginalidade. Aquilo me incomodava bastante. Uma outra coisa que me chocava era ver jovens na rua cheirando cola. Não é do tempo de vocês não tiveram o desprazer de ver. Mas eram viciados em drogas, cheirava cola que caía na rua, toda esquina tinha muitos meninos. E a gente trabalhou no sentido de desenvolver políticas que pudessem tirar esses meninos da rua e conseguimos, com o apoio do pastor Juraci, do Dr. Valdo Promotor e outras autoridades da cidade, a gente conseguiu
criar 2 abrigos para abrigar esses jovens que estavam na marginalidade, né, envolvidos com crimes. E nessa época também surgiu o Estatuto da Infância e Adolescência com outra filosofia, de poder tratar a criança como vítima da sociedade, não como os criminosos. E para mim isso aí fazia todo sentido, e a gente foi desenvolver projetos que pudessem combater a exploração sexual de adolescentes. A gente foi desenvolver projetos voltados para a inserção no mercado de trabalho desses meninos ressocializados. Criamos o primeiro projeto de ressocialização em Arapiraca. Criamos também o primeiro centro de semi-liberdade, porque aquele jovem que tinha um grau de punição, digamos assim, tivesse a sentença de um ato infracional, teria que ficar detido. Aí a gente criou aqui um programa de semi-liberdade, que aquele jovem, ao invés de ficar numa delegacia, ficava num ambiente onde ele pudesse ser recuperado. Com muito orgulho, a gente tirou vários jovens da criminalidade, e eu digo para você que, para mim, foi a melhor obra da minha vida, que eu acho que a gente tirar pessoas da marginalidade, e assim, para mim prazeroso saber que eu olho para trás e vi que transformei vidas, salvei uma vida. Tanto é que outro dia eu faço questão de dizer, porque para que outras pessoas possam também se inspirar no trabalho voluntário. Outro dia eu estava no supermercado pagando a minha conta, e o jovem do caixa de Dona Zélia disse: tudo bem? Ele: tudo bem. A senhora lembra de mim? Eu disse: não. Ele disse assim: olha, eu sou um daqueles jovens que a senhora tirou daquele programa que cuidava de meninos com problemas sociais. Ele usou outro termozinho que eu nem lembro. Aí ele disse assim: hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, 2 filhos, e a minha filha estuda medicina. Nossa, fiquei tão feliz de sair para casa com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Como cidadã. Como cidadã, eu me sentia assim, nobre. E assim, que legal. É isso que dá sentido à minha vida. Eu acho que está no DNA, eu faço com muita naturalidade, eu sempre fiz. E assim, para lhe responder, né, eu não tinha o desejo de entrar na política, porque no auge da minha idade, em tudo que eu já fiz, eu acho que eu dei uma excelente contribuição à sociedade arapiraquense, como cidadão, eu, meu esposo, minha família. Nós estamos, assim, agora numa fase de desfrutar do que a gente, né, pôde trabalhar a vida inteira. Isso. Com muita dignidade, muita honra, a gente tem uma credibilidade, um conhecimento vasto, e tudo bem. Com o convite, o prefeito Luciano Barbosa há algum tempo tinha me chamado para ser, mas, assim, eu não me via como candidata. Eu disse assim: olha, prefeito, pela minha situação de saúde, que hoje eu estou privilegiando, né, a minha recuperação, estou no último ano de tratamento, eu vou precisar lhe dizer que eu vou me comprometer de arranjar alguém que possa estar ocupando esse espaço, mas eu não gostaria de estar na frente nesse momento. Ele aceitou, disse: não, pense, vá, tenta aí, né, reconsidere e tal. Eu fui para casa meio que incomodada. E quando ele falou: olha, 52% do colégio eleitoral de Arapiraca é feminino, que eu tinha um perfil de trabalho, que eu sempre, né, desenvolvi uma entrega social muito importante. Ele me falou que as mulheres precisavam se unir para ocupar espaços de poder. E isso faz sentido, né? Eu acho que as mulheres têm mesmo que se unir. As mulheres são quem mais sofrem os impactos das políticas, né? Quando procuram uma creche, quando vai ter uma criança que não encontra uma maternidade disponível, quando tem um câncer que vai procurar uma saúde pública e não encontra. Eu, graças a Deus, quando descobri o câncer, eu tive a bênção de poder fazer a minha cirurgia com o hospital, com todos os cuidados que realmente um plano particular pôde bancar. Eu só tenho gratidão a Deus porque estou curada, e que eu puder fazer para ajudar outras pessoas nesse sentido, eu estou sempre à disposição. Eu sei que falta muito fazer por Arapiraca, né? Então, assim, no âmbito da saúde, cuidar das famílias atípicas. Eu fui
fundadora da Associação Pestalozzi de Arapiraca, sou hoje presidente licenciada. Não estou à frente porque a gente precisa, né, saber separar as coisas. Então, na Pestalozzi, a gente desenvolveu projetos muito importantes. A gente tem... nós fomos habilitados no SUS para atender 200 crianças e adolescentes com deficiência intelectual, 200 crianças com deficiência física. Nós poderíamos ser SER4, nós somos SER2. Poderíamos atender criança com deficiência visual e auditiva. Mas, no entanto, a gente não teve, digamos assim, habilidade política, nem poder político para conquistar ser SER4. E fazem 28 anos que nós lutamos para ser SER4 e não conseguimos. Estamos, portanto, ainda como SER2. E muita gente precisando ser atendida e a gente não tem condições. Para você ter uma ideia, apesar da gente receber 160 mil do SUS para bancar a equipe toda a estrutura de atendimento da nossa Associação Pestalozzi de Arapiraca, a gente atende 680 crianças e adolescentes. Essas 280 crianças que o SUS não banca, a sociedade é quem paga. Graças a Deus, nós temos uma sociedade comprometida com o social e acredita na transparência, no trabalho sério, dedicado, honesto que a gente faz na Pestalozzi. É um trabalho organizado. Me orgulho do trabalho que a gente faz na Pestalozzi. Convido toda a sociedade para vir conhecer, porque é um equipamento que todo arapiraquense deve se orgulhar de ter. Eu acho que Arapiraca, a Pestalozzi não é da Zélia, não é dos diretores, nem dos funcionários. Arapiraca é de todo cidadão arapiraquense. Não tem dono. Ela está aberta de 7 da manhã até às 17 horas e é porta aberta. No entanto, tem um diferencial. Nós temos hoje, na fila de espera, 711 famílias precisando de atendimento. Entenda você, isso é doloroso, dói o coração, parte o coração quando uma mãe chega ali para saber o que é que o seu filho tem e a gente não pode atender. Então, assim, são essas coisas que impulsionam a gente para uma política, né? Para esse ambiente político, porque a gente precisa fazer mais. Se eu já fiz, eu ainda tenho muito mais a fazer. Nunca para. Não tem como, porque assim, as famílias atípicas, elas estão desassistidas. Quando uma mãe recebe um diagnóstico de um filho com a deficiência, ela desmorona. Nenhuma família está preparada para receber um filho. Um autista, um síndrome de Down, um paralisado cerebral, uma pessoa com essas outras síndromes raras que estão surgindo e desafiando até a própria ciência. Então, assim, nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas famílias. Tem muita gente sofrendo. E o adoecimento mental, por falar nisso, nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, onde a gente vê que o adoecimento mental, a depressão está aumentando muito, porque a gente tem estudos que mostram que uma mãe com uma família que tem uma pessoa com deficiência, ela é igual ao nível de estresse de uma pessoa que vai para uma fronteira de guerra. Ela trabalha dia e noite para zelar e entender e cuidar desse filho e se anula muitas vezes. Então, ali ela não tem um ombro para chorar, ela não tem, porque todos estão abalados naquela família. Ela precisa de escuta qualificada, ela precisa de um apoio, ela precisa saber que ela existe como mulher. Muitas vezes, a primeira coisa que a família perde é o pai da família, o provedor. Porque quando a mãe se dedica a cuidar do filho, ela se anula como mulher. Então, o homem vai trabalhar, chega em casa, não encontra a esposa, amante, querida, que ele sonha. Ele encontra a mãe do filho dele estressada, dedicada, descuidada. Então, assim... psicologicamente para a mulher... fragilizada. Então, é um problema que precisa ser tratado. E nós criamos um programa lá na Pestalozzi. Foi um projeto de minha indicação, e a diretoria acatou, que é o Acolher Quem Cuida. Esse projeto visa proteger essas mães, dar um apoio específico, saber qual é a dor, por qual caminho ela deve seguir. E aí a gente trabalha empoderamento, trabalha a parte de legislação, a gente trabalha direitos, né? Trabalha a parte de empreendedorismo, autocuidado.
e autoconhecimento. Então, a gente fortalece essa mulher, ela se torna empoderada e ela se fortalece para enfrentar o desafio da vida. E essa mulher geralmente é o esteio da família. É quem cuida dos filhos, é quem dá o suporte ao esposo para ele ir à luta todos os dias. Então, é sobre isso. A gente tem esses 28 anos que luta por dias melhores de qualidade de vida para essas famílias que têm pessoas com deficiência. Esse trabalho me orgulha demais, eu sou uma entusiasta, quero muito que a sociedade entenda que eu não estou aqui como uma política de oportunidade. Eu tenho muito serviço prestado, não foi, digamos assim, calculado, não estava na minha intenção, não foi intencional, mas eu estou aqui me disponibilizando, não para fazer promessas, não quero fazer promessas, eu quero dizer que eu tenho um compromisso, eu quero lhe dizer que eu tenho um currículo, quero que o eleitor analise o meu currículo e veja se eu posso trabalhar para você. Estou me oferecendo a trabalhar para você. Então, eleitor, eleitora, olhe que você é quem tem o poder. São 19 vagas na Câmara de Vereadores. A gente precisa entender que nós, mulheres, somos quem decidimos uma campanha eleitoral. Quem é que você quer se ver representado lá na Câmara? Você se sente representada na Câmara hoje? Então, assim, avalie os candidatos que estão, analise o passado, veja o que já fizeram por Arapiraca, por você, pela sua família. Então, é por isso. Tão somente por isso, por esse compromisso que eu estou aqui dedicando meu tempo, minha vida e a apreciação de vocês. Então, se eu puder trabalhar para você, não precisa assinar minha carteira, basta votar 11123 Zélia Azevedo no dia 6 de outubro e eu prometo honrar cada voto que eu receber de cada arapiraquense. Muito bem, Zélia. Parabéns. Minha amiga, rapaz, eu fiquei encantado com toda uma bagagem aqui. Você tá em dúvida de um candidato, principalmente você, mulher. Uma das pessoas que eu entrevistei aqui que tem bagagem, que tem história, que tem trabalho, se chama essa menina aqui. Menina, ó, Zélia Azevedo. Que bom, fico feliz. Rapaz, o papo tá tão bom que passa bem rápido, viu, Zélia? Uma horinha já. Mas fica à vontade. Não, é que eu queria... Chegando no final, né? Chegando no final, que bom. Eu quero, para resumir aqui, eu quero lhe dizer que eu também tive a oportunidade de ser secretária de Desenvolvimento Econômico, presidente da Associação Comercial de Arapiraca, fui a primeira mulher indicada pelo senhor Alonso Abreu, meu querido amigo, já se faleceu, mas era muito divertido, o presidente da Associação Comercial de Arapiraca, e naquela época a gente trouxe assim, algumas propostas muito interessantes, nesse sentido que eu achei que fez falta a nossa fala, porque eu falei muito do que eu fiz, mas assim, o que eu pretendo fazer para o futuro. Então é importante que a gente perceba que Arapiraca precisa muito investir em novas qualificações, empregos qualificados, certo. Inserir os jovens no mundo tecnológico, no mundo digital. A gente precisa ter uma proposta para que o mercado de trabalho perceba e que a gente possa reter talentos. A gente está vendo aí o IFAO, a UFAO, formando pessoas que já estão com emprego garantido fora de Arapiraca, indo até para fora do país. E quando as empresas grandes se instalam em Arapiraca, precisa de profissionais qualificados e não estão encontrando. Então, essa é uma preocupação. A gente precisa entender qual é a lógica, esse vazio que existe entre a universidade e o mercado de trabalho, direcionar esses jovens para essas novas frentes de profissão que está chegando, quais são as profissões de futuro, porque já não é mais só se formar em medicina, já não é mais se formar em, digamos, engenharia e você ter uma vida garantida, não é mais assim. O mercado está mudando. Dinâmico demais. Muito dinâmico. Para você ter uma ideia, aquele profissional que formado em ESG são os profissionais que estão sendo muito mais remunerados. Eu lhe pergunto, você sabe o que é ESG? Não. Portanto, eu devolvo a pergunta. O que é ESG? Aquele profissional que tem estudos e conhecimentos sobre os pilares da ONU, que são sustentabilidade, as empresas devem ser economicamente responsáveis,
pagar seus direitos sociais, entender? E sobre a sustentabilidade, a gente fala da questão dos impactos sociais, que toda a cadeia produtiva ela tem que se responsabilizar sobre isso. E o viés social. As empresas também têm que se preocupar com o social. Então, o profissional que estiver em sintonia com o tripé do ESG, esse profissional com certeza será muito bem mais pago pelo mercado. As empresas precisam se antenar, as empresas precisam entender que o mercado exige que a gente tenha esse olhar para o planeta, é responsabilidade de todos, não é só de políticos, somos todos nós responsáveis e o mundo mudou e as empresas estão se preocupando, o mundo está indo numa outra direção. Portanto, quem for formado em ESG tem um alto salário e tem emprego garantido. Outra coisa que eu quero lhe dizer é que a gente precisa de um mundo mais inclusivo, mais equânime, a gente precisa ter um respeito pela diversidade, entender o mundo que esse mundo hoje ele precisa ser mais diverso, esse mundo precisa ser mais empático e trabalhar também sobre a questão da inclusão. A inclusão ela passa pelo olhar, pela empatia. Eu, como cidadão, preciso ter um olhar para essa questão da inclusão e da diversidade. Todos nós precisamos se antenar, porque o mundo é diverso. E se a gente precisa ter prosperidade, a gente precisa fazer a nossa parte. É equilibrar, né? Tudo é equilibrar, né? Tudo equilibrado. A família, a base, conservar, mas entender que tem um ecossistema para cuidar. Pessoas pensam diferentes, pessoas são diferentes, pessoas nascem em lugares diferentes. E o respeito... Respeito é tudo. É tudo, né? Minha amiga Zélia, papai, foi um prazer bater esse papo com você. Eu fiquei encantado com tanto conhecimento, Fabrício, com tanta bagagem. Parabéns, viu? Pela mãe que você tem, só agradecer. Quer passar aqui, Fabrício, as redes sociais da sua mamãe? Tem lá Instagram. Aproveita. Zélia.msa. Pode falar. Arroba ela é jovem, ela sabe de tudo. .msa. Segue e lá. Ela é quem está cuidando, né? Porque, de fato, assim, nessa dinâmica da política... E sobre essas tecnologias, deleguei para ele, primeiro porque ele me conhece muito, sabe? E eu também tenho algumas limitações, né? Você sabe que o jovem de hoje domina a tecnologia muito mais, apesar de eu ser um entusiasta. Isso. Eu gosto muito desse mundo tecnológico, tudo me interessa, eu leio muito sobre isso e acho fantástico. A inteligência artificial, tudo que está surgindo. Não vai acabar o mundo essa aí, na época da saúde, um dos projetos que eu pretendo, chegando lá, é tornar Arapiraca um polo de saúde. Isso a gente precisa vocacionar Arapiraca, porque nós somos muito bem localizados geograficamente falando. É preciso entender como funciona, porque a cidade de Barretos ela se desenvolveu através do Hospital do Amor, pelo tratamento do câncer. Aqui a gente tem hospitais de referência. E aí, como é que funciona essa cadeia produtiva? Desde o fornecedor, a área de serviço, comércio. É uma cadeia que movimenta empregos qualificados e atrai empresas de grande porte, indústria de alta tecnologia. E é nesse olhar que eu acho que a Arapiraca deve envolver a sua economia para que a gente cresça pujante e com o viés tecnológico, porque ela atrai a área da saúde, na área de medicina, toda essa área que compõe as terapias, toda uma área, a saúde do animal, a veterinário. Então, tudo isso é saúde, bem-estar. Então, trabalhar focado no setor como a saúde, acho que a Arapiraca vai dar um salto de qualidade muito grande. E envolve, sobretudo, a universidade no que se refere às novas tecnologias. Porque hoje, no momento, se o Hospital Ágape, que é o mais novo, que está aqui na cidade, ele precisar de alguém para consertar um equipamento, ele tem que trazer de fora. Portanto, os profissionais eles precisam se advertir que o mercado de trabalho está precisando de pessoas qualificadas. Observem, e é a dica que eu passo. Muito bem, pessoal. Hoje eu conversei com minha amiga Zélia Azevedo, candidata a vereadora aqui de Arapiraca. Zélia, e para finalizar, eu peço sempre ao meu convidado para passar uma mensagem. Pede seu voto. Vai fazer o corte e passa uma mensagem do coração, porque aqui vai ficar pro resto da vida, viu? Certo. Seus netos, quando tiver bem grandinhos, quando já tiver filho, vão ver essa filmagem da avó dela aqui com a gente no Horário Nobre. Fica à vontade, sua câmera está aqui, minha amiga. Olha, gente,
É sobre isso, é ser um cidadão comprometido com a sua cidade, exercer sua cidadania, ter empatia, amor ao próximo, fazer o bem e a gente seguir sempre pensando que o mundo não é só onde você está, a sua família, o mundo envolve muitas outras questões e esse ambiente, ele precisa de você. Então, se você quer um ambiente mais saudável para os seus filhos, para os seus netos, se envolvam. Não espere que políticos venham trazer isso para você, não. Você também faça a sua parte. Eu, como cidadã, me orgulho, porque realmente sempre cumpri o meu papel de cidadã arapiraquense, amo o meu lugar, é aqui que eu moro, foi aqui que eu construí toda uma trajetória profissional, foi aqui que eu construí a minha família, foi aqui que eu construí conheci meu esposo, que eu amo muito, de paixão. Então, assim, gostaria que cada um fizesse uma reflexão para a vida. Não é para momento eleitoreiro, não, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem político só bate na nossa porta de 4 em 4 anos. E por que você permite isso? Então, não permita. Você faça a sua parte, não espere que o político venha bater na sua porta, porque você tem direitos. E lute pelos seus direitos para que você não fique mendigando o voto de ninguém, nem tampouco pedindo o que lhe é de direito. Essa é a mensagem que eu passo. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Tenho certeza que você vai representar muito bem o povo arapiraquense e precisa de mais mulheres na Câmara Municipal. E tenho certeza que uma vaga vai ser sua. Vou estar torcendo por você. No mais, pessoal, pode falar. Vote em mim. Quero trabalhar para você. 11-1-2-3. A mulher tá pedindo para trabalhar para vocês. Pessoal, e no mais, agradecer, né? Podcast mais fantástico, muita informação. Isso aqui vai ser legal. Vou até minha esposa pedir para assistir sobre a pestalose. Eu moro vizinho e acompanho o trabalho de vocês. É maravilhoso. Eu fico imaginando na pele da mãe quando passa aquelas criancinhas com problema. Então, meu Deus, isso aí é um... Eu esqueci de lhe dizer que nós temos a oficina ortopédica, certo, que é a primeira do estado. É uma oficina que fabrica aortas e prótese. Uma pessoa, quando perde uma perna, quando perde o pé, quando perde um braço, a oficina recepciona, oferece não só a criança, adulto também. Adulto, todo mundo. Perdeu a perna, acidente de moto, carro, que Arapiraca tem muito. Uhum. Nossa equipe já vai no hospital, já faz a medida, já entende qual é o processo e começa já a trabalhar e oferta essa órtese e prótese. Foi recurso do senador Rodrigo Cunha e nós estamos aí trabalhando firmemente para que essa oficina ortopédica ela cresça, possa atender mais pessoas. E para mim é um grande orgulho ofertar esse membro, porque nós, inclusive, temos uma atleta paralímpica que recebeu a medalha em São Paulo e foi atendida por nós. E assim dar a essa pessoa novas perspectivas de vida, liberdade e poder de continuar a vida com muita dignidade. Então, são trabalhos como esse que eu preciso continuar fazendo. Então, se eu já fazia, quero fazer mais e melhor. Com certeza. Conto com vocês. Ô Zé, ele queria aproveitar rapidinho aqui, estender um convite para você trazer o pessoal da pestalose e a gente debater só sobre a pestalose. Teria como? Tem né? Sim. Faz um programa, Fabrício, só da pestalose, porque muita gente não conhece. Muita gente né? não e a conhece. gente divulgar aí para ser os cortes, entendeu? Do serviço da pestalose. Excelente, vamos sim. Vamos sim, convite feito. É importante. Muito bem. Então, pessoal, no mais, agradecer, né? O papo aqui foi maravilhoso. Temos aqui uma boa opção para Arapiraca, né? Segue lá nas redes sociais da Zélia Azevedo, 11123, tá lá no Instagram. E também acompanha a gente aí no Horário Nobre, que também é muita informação legal. E no mais, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, valeu. Obrigada ao prefeito, né, que me fez o convite. Obrigado ao Daniel Barbosa, que abriu espaço no PP para que eu pudesse me candidatar. Obrigado à Rosa, que me convenceu bastante, conversou muito comigo. E a todas as mulheres, né, que puderem acreditar na minha proposta de trabalho. Muito bem. Valeu, pessoal. Obrigado.